Nesse momento de pré-campanha, o ex-presidente Lula tem uma espécie de um núcleo duro, para a gente usar um clichê do jornalista de política. São petistas de muitos anos, pessoas da inteira confiança do Lula, que têm experiência em economia, têm experiência no Congresso, têm experiência no contato com as bases partidárias, têm experiência dentro do PT e como trafegar. Uma dessas pessoas é o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, há anos e anos no PT, é um dos deputados mais próximos do ex-presidente Lula, que está dia a dia ali acompanhando cada momento da campanha e, sem dúvida, quando a campanha começar para valer, porque a gente faz parecer que está em campanha, mas ainda não estão, ele vai ter um papel muito importante. Ele é meu entrevistado hoje e eu te agradeço, Zé Guimarães, pelo papo. Queria lhe perguntar, hoje você considera que o Bolsonaro está morto? Meus cumprimentos, Guilherme, a todos que fazem essa importante rede de comunicação. Não acredito que ele está morto. Ele é um candidato, ainda que tenha um desgaste muito grande por conta do desastre econômico e social que o país vive, mas ele ainda é um candidato competitivo. Tem uma base consolidada ideológica que está centrada nas ideias da ultradireita e que pese o desastre que o país vive, a brutal crise econômica social que dilacera vidas, enfim, como a pandemia, mas ele ainda é, na minha opinião, um candidato competitivo. E nós temos que compreender que a grande chance é a disputa com ele, no caso, a candidatura de Lula. Uma das possibilidades do Bolsonaro, que os apoiadores dele sempre defendem e alguns integrantes do governo dizem que ele vai fazer, é tentar colar de novo a pecha na cabeça das pessoas de corrupto no Lula. Ele meio que já começou a fazer isso. Outro dia ele fez uma provocação reproduzindo uma frase do Geraldo Alckmin no passado, dizendo que o Lula voltar seria um retorno à cena do crime. Qual é o antídoto no PT que vocês estão preparando para essa propaganda? E a gente sabe, considerando o que houve em 2018, o que são esses anos de Bolsonaro, que ele tem uma máquina de propaganda forte, principalmente digital. Olha, primeiro, a conjuntura é completamente diferente de 2018. Em 2018, o Lula estava preso, não era candidato. O Moro o impediu de ser candidato. Em segundo lugar, tudo aquilo que foi construído mediaticamente, sobretudo articulado com esse conluio que foi dirigido pelo ex-ministro Moro, foi desmontado pelas inúmeras sentenças já proferidas que garantem a inocência do ex-presidente Lula. As decisões judiciais dão um certo salvo-conduto, no caso específico do presidente. O principal processo do Lula, ele foi arquivado do tal do sítio de Atibaia. Portanto, esse discurso não cola, ele não tem mais base legal, nem jurídica e nem política. O país vai ter que discutir a crise, a economia, e nós vamos carimbar, nós vamos mostrar, por A mais B, como o Brasil se inviabilizou sob o governo do Bolsonaro. Será atribuído a ele tudo que está acontecendo no Brasil. A volta do Brasil à fome, desemprego, tudo que você possa imaginar. Por isso que eu percebo, Guilherme, que é difícil surgir a tal da terceira via, porque a terceira via não tem ideia, é oca, não tem um líder. A chamada terceira via, se você pegar as principais votações no Congresso, os grupos que integram esses chamados partidos da terceira via, a turma do ex-juiz, a turma do Dória, etc., eles votaram tudo com o Bolsonaro e com o Guedes. Então, você não pode ter candidatura que não tem ideia, que não tem plataforma, que não tem programa. O programa é o mesmo, é a face de uma mesma moeda. Portanto, essa disputa será entre duas questões centrais. A disputa será entre aqueles que vão defender a reconstrução do Brasil em torno de um programa amplo, consistente, que seja capaz de retomar o crescimento da economia brasileira, e aqueles que querem continuar com esse projeto que naufragou, que levou o Brasil para o abismo. Essa é a disputa que vai ter. O PT prefere, no segundo turno,
um candidato como o Bolsonaro ou um candidato de terceira via como o Sérgio Moro ou o João Dória? Guilherme, quem quer ganhar a eleição não escolhe adversário. Para nós do PT, o que nós precisamos é nos apresentar como uma boa alternativa, com um bom programa de reconstrução e transformação do Brasil, montar um sistema de aliança sólido, unir as forças progressistas de esquerda. Eu acho que se nós fizermos isso, nós vamos... não tem que escolher adversário. O adversário essa crise que o Brasil... A principal marca da disputa é a crise que o Brasil está vivendo, e esse aqui é o adversário principal, e é isso que nós vamos cuidar, tratar e oferecer alternativas a essa crise brutal que a nossa nação vive. Qual é a sua visão sobre a aliança com Geraldo Alckmin? Eu defendo que o Lula ele tem que apresentar... Eu tenho dito nas minhas entrevistas o seguinte: eu prefiro um programa forte, contundente, que resgate o país desse desastre e ampliar as alianças. Um programa que balize a constituição desse novo bloco. Primeiro, um bloco com PT, PSB, PCdoB e PV, que as coisas andam bem, a discussão evolui, temos problemas regionais para serem tratados e administrados, e, a partir daí, compor um campo progressista, amplo e democrático, que seja capaz de garantir o resultado da eleição, impedir qualquer marmota do Bolsonaro e, em segundo lugar, construir pontes, não pontes para o futuro, aquela que foi feita lá no passado, quando o Temer assumiu, que não deu em nada. A ponte do futuro levou o Brasil, naufragou, ela caiu antes do tempo, mas pontes para um eventual governo liderado pelo presidente Lula. Eu acho que o que o Lula está fazendo, dialogando com os chamados cabeças brancas, aqueles que construíram o PSDB, que lá no passado foi aliado nosso na campanha das diretas, na luta contra o Collor, pelo impeachment de Collor, eu acho que ele está fazendo corretamente, dialogando, conversando, e acho que, na hipótese do Alckmin ser vice, eu penso que pode sim ser, e dependendo das articulações, uma aliança que pode ser boa para o Brasil. Qual é a chance hoje, de verdade, de acontecer uma aliança ou uma federação com o PSB? Nós teremos ainda, nesta quarta-feira, uma reunião com a cúpula do PSB. A presidenta Gleice está coordenando, juntamente com o presidente Siqueira. Eu defendo duas questões fundamentais. Primeiro, a constituição da federação. Depois que nós constituímos a federação, com o PV está bem administrado politicamente, com o PCdoB também, e o PT está dialogando bastante com o PSB. Nós estamos solicitando ao Tribunal Superior Eleitoral um pouco mais de prazo, ao invés do 1º de março, final de fevereiro, um pouco mais de prazo para a gente conformar a ideia, o programa mínimo, a carta dessa federação, enfim, o seu funcionamento nos próximos 4 anos, e, a partir daí, discutir os palanques estaduais naquilo que é a prioridade de cada partido. Eu acho que as chances são boas. Nós temos boas chances, e esse é o esforço que o PT vai fazer para agregar em torno da federação um conjunto de partidos que precisam emergencialmente ter protagonismo, ter força e ter capacidade de articulação dentro do Congresso Nacional. Porque hoje a correlação de força do Congresso Nacional é extremamente deficitária, né? Carece de uma melhor presença dessas forças democráticas dentro do Congresso Nacional, até para construir a governabilidade congressual. Nós entendemos disso, nós vivenciamos isso nos governos Lula e Dilma e sabemos que é um problema político importante. E essas forças podem eleger um número de deputados e deputadas que sejam capazes de se articular e construírem um novo campo político identificado com o programa de reformas que o Lula vai implantar no país. Zé, o PT está disposto a ceder nessa negociação com o PSB? Porque o partido sempre, historicamente, recebeu a crítica dos seus aliados na esquerda de que tentava uma hegemonia, tentava ser o único ou mais forte no campo da esquerda. Vocês estão dispostos a ceder nessa negociação com o PSB? A disposição do PT, primeiro, de compor esse campo. Isso é fundamental para nós. Segundo, a disposição para... Nós já estamos apoiando vários candidatos do PSB. Evidentemente que tem essa história de que o PT é hegemonista, Guilherme, isso foi coisa do passado, os argumentos não estão mais presentes. Vou te dar um exemplo. Hoje, até esse final de ano, os 2 líderes na Câmara
o líder da minoria e o líder da oposição são dois parlamentares, meus amigos, Marcelo Freixo e Alessandro Molon, do PSB. E o PT cedeu. Portanto, essa conversa está meio que fora de contexto. Isso não está valendo mais. O PT, sim, vai construir um programa e um bloco de forças para ganhar e governar o Brasil. E compreende que é importante, nessa composição de forças, cede aqui, cede acolá, não cede aqui. Isso é acertos internos que nós precisamos fazer para garantir uma boa disputa e elegermos governadores dos principais estados da federação. Agora vamos sair do PSB de bola e falar do PSD de dado. Vocês estão conversando com o PSD, presidido pelo Gilberto Kassab, que inclusive foi ministro num governo petista, porque no PSD a candidatura do Rodrigo Pacheco, a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está fazendo água, não decolou. E o Gilberto Kassab está tendo que realinhar a estratégia e possivelmente nem lançar um candidato esse ano. Como é que está isso? Tem conversas nacionais, o presidente Lula já conversou com o ex-ministro Gilberto Kassab lá atrás, né? Já conversou, e agora surge uma conversa muito forte em Minas Gerais. A solução para uma aliança nacional com o PSD do Kassab, do ex-ministro Gilberto Kassab, da minha percepção, passa por Minas Gerais. É questionar bem, resolver bem uma aliança nossa em Minas Gerais, eu penso que dá caminhos, abre caminhos para se pensar até numa aliança com o PSD. Tudo isso está dentro desse conjunto de iniciativas políticas que nós temos tomado, que o presidente Lula tem tomado, com o objetivo: consertar o Brasil, redirecionar o Brasil. O país não pode continuar desse jeito, independente de quem vai ganhar a eleição, viu, Guilherme? Nós estamos amargurando uma das piores quadras. Eu nunca vi coisa igual. Alguns setores têm um temor de que o PT volte com sede de vingança, volte revanchista, querendo uma vendetta. Por exemplo, o Ministério Público. Você sente que há esse desejo dentro do partido? Veja bem, depois de tudo que fizeram com o PT, depois de 580 dias, o Lula preso lá naquela Polícia Federal em Curitiba, eu mesmo tive a oportunidade de visitá-lo 4 vezes, pessoalmente. A vigília, processo de criminalização que tentaram impor ao PT, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista jurídico. Saíram nos últimos dias algumas notícias de que o Lula quer recompor, quer se reaproximar da Marina Silva. Em que medida isso aconteceria? Haveria, por exemplo, disposição por parte do PT a pedir desculpas à Marina, porque ela se sente, não estou dizendo aqui se isso ocorreu ou não, é a visão dela, ela se sente até hoje prejudicada, se sente vítima em relação, pelo que ocorreu na campanha de 2014, que ela diz que foi alvo de uma desconstrução, de ataques. Há esse espaço no PT? O Lula quer se recompor com o país. E lideranças importantes como a ex-senadora Marina Silva, pode sim. Ninguém mais do que o PT tem razões para ter alguma chateação de tudo que ocorreu. Nós, ao decorrer dos governos Lula e Dilma, aconteceram divergências no campo da esquerda, especialmente com ela, mas a Rede é um partido importante, a Rede de Sustentabilidade, eu vejo com bons olhos essa reaproximação. Aliás, o Lula teve uma ótima reunião com o senador Randolph, que é uma liderança importante, a principal figura pública da Rede hoje no cenário nacional, no Senado Federal. Portanto, eu vejo que é possível. Na verdade, o Lula precisa, e ele está construindo isso, se recompor com todas as lideranças democráticas do país. E ela é uma liderança democrática, ambientalista, independente de divergência pontual sobre esse ou aquele ponto enquanto foi ministra, mas preserva-se com a senadora, com a ex-senadora e com todas essas forças democráticas do país, uma relação de respeito, de parceria e de necessidade. Eu tenho dito, Guilherme, essa eleição não é trivial, ela é um outro tipo de eleição. Há um problema no país, há um governo que opera para se consolidar
governo de direita, da ultradireita, com práticas fascistas. Então, o fascismo, hoje, ele está instalado dentro do país. Então, não é uma eleição qualquer, disputa e cada um vai para casa, não. Nós temos que afastar isso e deixar que a sociedade democraticamente decida os rumos do Brasil. Não por o mundo não quer isso. E por isso que eu penso que não só ela, como outra, Fernando Henrique Cardoso, né, outras lideranças do PSDB, que o próprio Lula está conversando. Isso significa fazer aliança de pronto? Não. O PT tem que ter muita maturidade num momento como esse. Né? Não pronto, está resolvido. Calma, humildade. Não tem eleição ganha. Nós temos que ter muito cuidado com o salto alto nesse momento. Humildade, capacidade política, sensibilidade, sem rancor, não olhar para trás, olhar para frente. Eu penso que não ficar olhando no retrovisor, mas, para mim, o que é a bússola central é um programa reformador de reconstrução do Brasil, em todas as áreas, na área social, na área econômica, enfim. Queria só voltar para a gente fechar essa coisa da Marina. Existe, então, existe ou não essa reflexão sobre o eventual pedido de desculpas a ela? Não foi tratado, nunca foi tratado disso, e nem essa coisa de... As pessoas às vezes falam assim, o PT tem que fazer autocrítica, o PT tem que fazer isso e aquilo. Não, eu acho que a vida se encarrega de resolver essas coisas do passado. É a vida, na prática. Gestos falam mais do que palavras escritas no papel. São gestos, são símbolos que vão se construindo. Quer ver coisa mais simbólica, de tamanha grandeza, aquele encontro, com todas as divergências que nós representamos na época do governo de Fernando Henrique Cardoso, o Lula ter ido encontrar no escritório na casa, no apartamento de um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é coisa mais simbólica. Isso não é para qualquer um, isso é para gente que tem grandeza, gente que pensa o país. Aquilo teve um simbolismo muito grande. Ali não é problema de manter ou não aliança, é de outra natureza, frente à grandiosidade da crise, das ameaças constantes à democracia brasileira. O Lula dialoga, conversa e parlamenta com todos aqueles que têm compromisso com a democracia no Brasil. Portanto, para mim, o gesto é muito mais uma foto, um encontro é muito mais forte do que palavras ocas que muitas vezes não escondem o desejo real das pessoas. Zé, para a gente fechar, qual vai ser o papel, se é que isso já está definido, num eventual novo governo de vocês, da ex-presidente Dilma? A Dilma, eu tenho reiteradamente dito que é uma liderança muito forte dentro do PT, foi vítima de uma desconstrução nunca vista na história do Brasil, que, aliás, estão pagando a conta hoje. O que está acontecendo no Brasil foi produto daquele grupo, daquele golpe que foi articulado, o golpe parlamentar, sob a batuta do ex-presidente da Câmara e várias outras lideranças desses partidos de direita, construíram aquele afastamento, prometeram outro caminho para o Brasil. Qual é o resultado de 5 anos? É isso que aí está. Ou seja, aquela ação naufragou, deu no que deu, e, evidentemente, a Dilma foi vítima disso. A Dilma terá papel, sim, ela é uma liderança mundial do PT, nacional, e, evidentemente, cada um de nós terá papel nessa campanha do Lula, inclusive ela. É uma liderança muito importante. Eu fui líder dela e devo dizer, Guilherme, não sei se você a conhece tanto quanto eu passei 2 anos na liderança do governo dela na Câmara. Eu posso dizer para você, é uma das pessoas mais sérias que eu conheço no Brasil. Eventuais defeitos políticos, erros políticos, não podem encobrir essa que é uma principal marca da companheira Dilma Rousseff. É uma figura que eu tenho por ela um respeito, uma admiração muito grande. Nunca tergiversou, nunca cedeu às coisas erradas. Não, eu penso que a Dilma tem o seu legado e ela terá papel, sim, na campanha nossa aqui no Brasil. Claro que o Lula é quem vai definir os papéis de cada um, porque não tem coordenação montada ainda, quem está cuidando de tudo isso é o PT, mas vejo que todos nós estamos sendo chamados a dar um pouco de contribuição, a dar um pouco de cada um de nós do PT para reconstruir o Brasil, porque o PT é isso tudo que nós representamos. Afinal de contas, um partido que tem 28% de aprovação nacional, o segundo tem 3%, não é qualquer coisa. É muita responsabilidade. Deputado, muito obrigado pela conversa. Eu desejo ao senhor melhoras, uma boa recuperação da Covid. Obrigado pela entrevista. E a você, obrigado pela audiência.